Você sabia que a Ford hipotecou até mesmo seu próprio logotipo para sobreviver à crise financeira de 2008? Ou que o GT40, o carro mais americano da história, era na verdade mais britânico do que americano e que o novo GT foi fabricado no Canadá? E que tal o fato de um Koenigsegg, que quebrou o recorde mundial de velocidade, ter um motor de Ford Crown Victoria? Prepare-se, porque hoje vamos apresentar 101 fatos sobre a Ford que mudarão completamente a sua visão sobre a marca do oval azul para sempre. 1. A Ford foi a primeira grande empresa a adotar a semana de trabalho de 5 dias, em 1926. Henry Ford acreditava que trabalhadores bem descansados cometiam menos erros. Você pode agradecer ao oval azul todas as sextas-feiras à tarde. 2. O logotipo da Ford é a assinatura de Henry Ford. Não exatamente a assinatura dele, mas a fonte Ford Script foi criada por um engenheiro da empresa com base na caligrafia pessoal de Henry. Ela está presente nos carros há mais de 100 anos. 3. O nome Mustang tem duas origens. O co-designer Najjar queria homenagear o avião de caça B-51 Mustang. O conselho rejeitou a ideia e escolheu o nome Torino, porque o CEO era apaixonado pela Itália. Quando surgiu um boato sobre sua suposta amante italiana, o nome Torino se tornou um problema interno. Najjar reapresentou Mustang, apresentando-o como o espírito dos cavalos selvagens americanos. O conselho aprovou. O Mustang deve seu nome a um caso amoroso que ninguém jamais confirmou. 4. O motor traseiro do Mustang Mach-E tem uma placa que diz: "Cavalos elétricos moram aqui." Uma piscadela para quem precisa abrir o capô para vê-la. 5. Em 1965, a Ford foi a primeira fabricante de automóveis a oferecer uma chave que podia ser inserida por ambos os lados. Uma daquelas invenções tão óbvias que é difícil acreditar que alguém realmente precisou inventá-la. 6. Henry Ford e Thomas Edison eram melhores amigos. Quando Edison estava morrendo, Ford pediu ao filho que ficasse de guarda e recolhesse seu último suspiro em uma garrafa. E ele o fez. Essa garrafa está no Museu Henry Ford. 7. A Ford inventou a linha de montagem móvel em 1913. 500 mil Model T por ano. O primeiro carro produzido em massa e o primeiro acessível. Antes disso, um carro era um artigo de luxo. 8. O modelo T foi o primeiro carro da história com o volante à esquerda. 9. O modelo T era vendido apenas na cor preta. A tinta preta secava mais rápido, o que era crucial para a linha de montagem. A Ford resumiu a questão. Qualquer cliente podia escolher a cor que quisesse, desde que fosse preto. 10. O primeiro carro vendido pela Ford foi um modelo A de $850. Ele pertence hoje a Bill Ford, bisneto do fundador. 11. A Ford nunca anunciou o modelo T, apenas por meio do boca a boca. 15 milhões de unidades. 12. Em 1928, Henry Ford construiu Fordland, uma cidade na floresta amazônica, para produzir borracha barata. Começaram com o maior incêndio criminoso do mundo para limpar a terra. Os únicos especialistas em borracha dispostos a ir não sabiam nada sobre o assunto. Ford racionou comida para manter os trabalhadores produtivos. Os trabalhadores famintos se amotinaram e a equipe americana teve que fugir para a selva. Ford vendeu as terras para o Brasil. A cidade ainda existe. 13. Em 1914, a Ford usou musgo espanhol como enchimento dos assentos por ser muito barato. O musgo atrai ácaros, insetos que picam. Após reclamações, a empresa recolheu todos os carros em 1915.
O primeiro recall da história automobilística ocorreu devido a uma almofada de musgo infestada por ácaros. 14. A Ford inventou as setas sequenciais em 1964. 3 lâmpadas nas lanternas traseiras do Thunderbird que simulavam movimento. Elas não tinham função de segurança. Eram puramente para fins estéticos. A Ford levou 1 ano para legalizá-las em todos os 50 estados americanos. 15. Antes de fundar a Ford, Henry Ford deixou sua primeira empresa devido a desentendimentos com os sócios. Essa empresa foi renomeada para Cadillac. Sem saber, Ford fundou sua concorrente no segmento de luxo. 16. 17. A Ford construiu o centro de controle da Apollo 11 e instalou a unidade que transmitiu as palavras de Armstrong. Os astronautas continuaram dirigindo Corvettes. 18. No final da década de 60, a Ford desenvolveu o Torino Talladega, um Torino padrão com o capô alongado, que venceu 11 corridas consecutivas. A Dodge respondeu secretamente com o Charger Daytona, auxiliada por sua divisão de foguetes. Sim, a Dodge tinha uma divisão de foguetes. A Ford sabia disso porque tinha aviões espiões sobrevoando a pista de testes. Durante os testes, o Daytona propositalmente teve uma largada lenta porque sabiam que estavam sendo espionados. Na corrida, foi o carro mais rápido que o esporte já tinha visto. Os anos 60 foram uma era diferente. 19. O chassi do GT40, o herói americano de Le Mans, foi fabricado pela empresa britânica Lola Cars. É por isso que os GT40 originais tinham volante à direita. O novo Ford GT foi construído no Canadá. O carro mais americano da história tem pouco que seja verdadeiramente americano. 20. O Auto J, a versão mais rápida do GT40, matou Walt Hansgen durante testes. A versão supostamente melhorada matou Ken Miles meses depois. A causa nunca foi determinada. Ninguém sabe o que levou um dos melhores pilotos do mundo a perder o controle. 21. A Ford levou 35 anos para construir o sucessor do GT40, não por falta de tentativas. Construíram 7 protótipos, cada um pior que o anterior. Entediado durante uma reunião, o designer-chefe Theodore esboçou um GT40 e percebeu que em time que está ganhando não se mexe. Quando um novo CEU quis começar do zero, Theodore pintou o protótipo com a pintura clássica, conectou os faróis e o estacionou em frente ao elevador do escritório do CIO. As portas se abriram e o GT estava lá, iluminado. Aprovado na hora. 22. Carroll Shelby acreditava que o nome não importava, que o carro fazia o nome. Para provar isso, pediu a um mecânico que contasse os degraus entre a oficina de produção e a oficina de corrida. 347. Arredondaram para GT 350. A versão mais potente foi chamada de GT 500 porque 500 é maior que 350. 23. Em 1969, a Ford tinha muitos GT500 encalhados. Eles os levaram de volta para a fábrica. Instalaram um spoiler. Convenceram o governo a classificá-los como carros novos de 1970. E os revenderam. O governo concordou. Todos os GT500 de 1970 eram modelos de 1969 reformados. 24. À beira da falência na década de 1980, a Ford levantou 3 bilhões de dólares e reuniu os melhores engenheiros da Ford, Mercury e Lincoln para construir o Taurus. Era uma nave espacial. Linhas suaves, grade frontal fechada e faróis embutidos. Faróis embutidos eram ilegais. A Ford levou a Administração de Segurança Rodoviária, TIL, Highway
Safety Administration ao tribunal e perguntou: vocês querem faróis antiquados ou querem cumprir as leis de defesa do consumidor? O governo cedeu. O Taurus foi lançado em 1986 e se tornou o carro mais vendido da América. A Ford salvou a empresa com um único modelo. 25. O motor do Shelby GT500 chama-se Predator. Não é necessário mais contexto. 26. John Cena comprou um Ford GT e não cabia no banco porque não era ajustável. Ele o vendeu por $1,5 milhão americanos. $1 milhão americanos a mais do que pagou. A Ford o processou porque o contrato o proibia de vendê-lo por 2 anos. Eles chegaram a um acordo confidencial. Pagar por um carro no qual você não cabe e depois ser processado por vendê-lo. 27. O primeiro Mustang foi vendido por engano. O chassi número 1 foi enviado para uma concessionária no Canadá para exibição. O capitão Stanley Tucker se apaixonou por ele e se ofereceu para pagar o preço total. O vendedor foi gentil demais para recusar. A Ford descobriu, mas não pôde fazer nada porque a venda era legítima. 2 anos depois, quando Tucker levou o carro para uma revisão, a concessionária ofereceu a ele um Mustang novo em troca do seu. Tucker aceitou. O original voltou para as Vara Ford. 28. 29. Ford F-Series é o veículo mais vendido nos Estados Unidos há 48 anos, sendo 43 anos consecutivos. Uma unidade é vendida a cada 53 segundos. 30. O primeiro Monster Truck foi construído em 1979 sobre uma F-250 de 1974, apelidada de Bigfoot. O veículo mais absurdo do mundo nasceu como uma van Ford modificada. 31. A Ford foi contratada para produzir os Jeeps Willys durante a Segunda Guerra Mundial porque a Willys não conseguia atender a demanda. A versão da Ford foi chamada de GP. A palavra Jeep vem dessas iniciais. 32. Durante os testes do Transit, os engenheiros o conduziam em alta velocidade em vias públicas depois das 2 da manhã. A polícia sabia disso e se aproximava para conversar e verificar o andamento do projeto, não para aplicar multas. Os anos 1960 eram uma época diferente. 33. O Ford Bronco usa os mesmos pneus do Jeep Wrangler, que são chamados de Goodyear Wrangler. A Ford pagou um valor extra para duplicar o nome, de forma que só se lê Goodyear. Ter o nome de um concorrente no seu carro não é uma jogada inteligente. 34. O porta-copos da Ford Ranger tem o formato exato de uma embalagem de batatas fritas, com direito ao ícone correspondente. Ele também tem a frase Wrong Way Up, do lado errado, escrita na parte de baixo de uma peça, que só pode ser lida se você virá-la de cabeça para baixo, quando já é tarde demais. 35. Na década de 1980, os Ford Cosworth eram tão fáceis de roubar no Reino Unido que segurá-los era praticamente impossível. A Ford reduziu os preços em 30%. Uma empresa de segurança organizou um concurso. Roube o Sierra Cosworth, protegido em menos de 20 minutos, e você poderá ficar com ele. O primeiro participante saiu dirigindo o carro em poucos minutos. Nunca mais se ouviu falar dessa empresa. 36. O modo drift do Focus RS nasceu por acaso. Um engenheiro ajustou a distribuição de torque na traseira, o carro derrapou e os engenheiros começaram a se divertir até que alguém se lembrou do trabalho. Meses depois, o gerente comentou com o chefe global de engenharia, que disse para adicioná-lo como um recurso oficial, pois parecia promissor para o mercado. Simples assim. 37. O Ford RS200 para o Grupo B em 1986 tinha um motor central, tração nas 4 rodas e 450 cavalos de potência, mas era lento, desequilibrado
e instável. A carroceria era fabricada pela Reliant, a mesma empresa que produzia o carro de 3 rodas. O RS-200 se envolveu em um acidente que matou 3 espectadores e praticamente acabou com o Grupo B. 38. A Ford construiu um carro com carroceria de plástico derivado de soja na década de 1940. Barato, ecológico e biodegradável. Ele nunca entrou em produção devido à Segunda Guerra Mundial, o que provavelmente foi para o melhor, considerando o que acontece com materiais biodegradáveis ao longo do tempo. 39. Henry Ford processou um jornal por difamação, exigindo $1 milhão. O tribunal concedeu-lhe 6 centavos. Ele recebeu o dinheiro. Era o segundo homem mais rico dos Estados Unidos. 40. O Ford Pinto era um bom carro, confiável, confortável, com quase 2 milhões de unidades vendidas em 4 anos. O problema era o tanque de combustível, que ficava muito perto do eixo traseiro. Uma colisão traseira o perfurava e criava faíscas. O Pinto tornou-se uma bomba relógio. Matou 27 pessoas. A Ford fez acordos extrajudiciais em 117 processos, por mais de $400 milhões. Sua produção foi descontinuada em 1980. 41. Os pneus Firestone do primeiro Ford Explorer não suportaram o peso e estouraram nas curvas. A suspensão dianteira defeituosa fez o resto. O Explorer capotou. Mais de 200 pessoas morreram. A Ford e a Firestone se culparam mutuamente. A relação de 95 anos entre as duas empresas chegou ao fim. Milhões de veículos foram recolhidos e o escândalo tornou obrigatório o uso de sistemas de monitoramento da pressão dos pneus nos Estados Unidos. 42. Em 2013, a divisão indiana da Ford publicou anúncios mostrando mulheres amordaçadas no porta-malas de um Figo para demonstrar suas capacidades. Figuras públicas reais estavam incluídas. A Ford pediu desculpas. O carro em questão era o Figo. 43. Ford criou um departamento sociológico na década de 1920, que na prática era uma agência de espionagem. Inspecionava residências sem aviso prévio e demitia funcionários por problemas conjugais. As mulheres só podiam trabalhar se fossem mães solteiras. Os homens somente se tivessem esposa em casa. O departamento desapareceu em mistério. Ford nunca falou sobre ele. 44. Quando a Chrysler e a GM aceitaram os auxílios governamentais em 2008, a Ford os rejeitou. 2 anos antes, haviam contratado Alan Mulally, que hipotecou absolutamente tudo o que a Ford possuía, incluindo o logotipo oval azul, para levantar $23 bilhões americanos. Venderam a Land Rover e a Jaguar, reestruturaram-se e sobreviveram sem a ajuda do governo. A jogada mais ousada da história da Ford foi hipotecar seu próprio logotipo. 45. A Ford introduziu o teclado numérico no Thunderbird em 1980. 45 anos depois, em 2025, ele deixará de ser item de série. Custou-lhes €50 por carro. 46. Crazy, o Koenigsegg CCR de 2005, o carro de produção mais rápido do mundo, atingindo 387 km por hora, utilizava um motor V8 do Crown Victoria, bastante modificado. A Koenigsegg utilizou motores Ford até 2012. 47. Em 1972, a Ford conduziu 2 carrinhas Transit a diesel padrão em Monza durante 7 dias e 7 noites sem parar, reabastecendo em movimento. 168 horas, a potência máxima. Só pararam quando bateram o recorde de motor a diesel, com maior tempo de funcionamento em pista de corrida. 48.
O Sierra RS500 Cosworth tem a melhor porcentagem de vitórias na história do automobilismo. 84%. Não é o carro que venceu mais corridas, mas proporcionalmente ninguém consegue igualá-lo. 49. A Ford foi proprietária da Volvo de 1999 a 2010 e fabricou refrigeradores por meio de sua subsidiária Philco. A maior fabricante de picapes do mundo também produzia refrigeradores. 50. 51. O Ford Bronco Raptor tem o logotipo Raptor invertido no pneu sobressalente traseiro, de forma que fique visível no espelho retrovisor. Assim, você sempre sabe o que tem. 52. O Ford Focus ST tinha um aquecedor dedicado exclusivamente para o limpador do vidro traseiro, para evitar que ele congelasse e grudasse no vidro. Um pequeno luxo funcional que resolvia um problema real. 53. A Ford ofereceu o Mustang Fox Body com um pacote policial, rádios, luzes e um motor V8 de 275 cavalos de potência. Tornou-se popular entre as patrulhas rodoviárias. O slogan de vendas era: "Este Ford persegue Porsches para viver." Não dizia que os capturava. 54. No manual do proprietário de alguns modelos da Ford, o nome Jenny e o número de telefone da música dos anos 80 aparecem escondidos nas instruções do sistema de entretenimento. 55. O sinal de mudança de direção do Mustang soa como um cavalo galopando. A Ford gravou as palavras ground speed, velocidade em relação ao solo, no velocímetro, uma referência ao nome da aeronave que nunca pegou. 56. A Ford construiu o Falcon GTHO para a corrida australiana, Bathurst 500, e chamou o HO de Handling Option, em vez de High Output, para evitar intervenção do governo. Eles venceram em 1972. A versão seguinte tinha como objetivo ultrapassar os 250 km por hora em vias públicas. O governo interrompeu o programa. Apenas um protótipo homologado para uso em vias públicas foi construído, pertencente a um dentista. 57. O Mustang, o Mach-E e o Bronco não exibem o logotipo da Ford, exceto por um pequeno oval na porta do Bronco. A Ford quer que sejam marcas independentes. Isso se torna mais difícil quando a empresa também fabrica o Ford Puma. 58. 59. O Ford GT. 7 protótipos fracassados. Um designer entediado que rabiscou a solução em uma reunião. Um gerente que queria descartar tudo. Um protótipo estacionado em frente a um elevador. E no fim, um carro em que nem John Cena cabia. 60. A Lincoln foi a primeira a incluir ar-condicionado como equipamento de série sem custo adicional, em 1971. O Continental Mark IV de 1974 foi o primeiro carro com desembaçamento rápido. Em 1980, foi o primeiro com um painel de instrumentos totalmente eletrônico. 61. O Explorer apresenta o horizonte de Chicago no lado do passageiro, onde foi fabricado, e o horizonte de Detroit no lado do motorista, onde foi projetado. A estação central de Michigan, que a Ford comprou e restaurou, também está representada. 62. Em 1987, a Ford lançou um anúncio mostrando uma F-250 rebocando uma Chevrolet ladeira acima, enquanto puxava uma Dodge e uma GMC atrás. O anúncio gerou muita repercussão. A Chevrolet respondeu com um vídeo mostrando uma Silverado rebocando uma Ford e outra Silverado ladeira acima, enquanto uma terceira picape rebocava outra Ford. Depois disso, a Ford abandonou esse tipo de publicidade comparativa. 63. O primeiro Ford Explorer era tão perigoso que a empresa de aluguel de reboques U-Haul
se recusou a alugar reboques para proprietários desse modelo. Essa política permanece em vigor. 64. No final de 1972, a Ford fabricou Mavericks em excesso. Havia milhares de unidades encalhadas. A empresa não conseguia encontrar um local barato para armazená-las. Então, arrendou 25 acres subterrâneos de uma pedreira de calcário próxima e guardou os carros em uma caverna por alguns anos. A Ford ainda utiliza esse sistema de cavernas para armazenar veículos. 65. Originalmente, a quinta geração do Mustang teria suspensão traseira independente. No último minuto, um executivo convenceu o diretor a usar o eixo do Falcon, pois isso economizaria 100 euros por unidade. O eixo rígido, a potência e o baixo preço criaram a lenda do Mustang e os vídeos de acidentes. 100 euros economizados. 66. A Ford detém o recorde de maior número de recalls na história automotiva. 400 milhões de veículos desde 1966. Este ano, ela fez recall de mais carros do que a GM, Honda, Nissan e BMW juntas. 67. A vibração mortal é uma vibração de alta velocidade que afeta as caminhonetes Ford desde 2005. Ela ainda persiste. A Ford se recusa a fazer um recall e venceu todos os processos judiciais. Equilibrar uma caminhonete é mais difícil do que ir à Lua. 68. A F-150 tem uma bandeira americana escondida no painel porque é fabricada apenas em Michigan e Missouri. As unidades fabricadas no Canadá não têm a bandeira. A Ford considerou a bandeira importante, mas não tão importante assim. 69. O Mustang GTD é um carro de corrida homologado para as ruas com mais de 800 cavalos de potência. Apenas 1.000 unidades foram fabricadas. E, como opcional, você pode pagar para garantir que nenhum outro proprietário possa escolher a mesma cor. Um monopólio de cores de fábrica. 70. Para modelos Ford, de 2010 a 2012 com o sistema Sync, se o volume da música diminuir automaticamente ao pressionar o pedal do freio, não se trata de um defeito. É uma função que pode ser desativada nas configurações. Mencionamos isso caso alguém esteja evitando frear para não perder a parte final de uma música. 71. SV. T-Lightning era a picape mais rápida do mundo em 2003. A SV-T tentou colocar o mesmo motor na pequena Ranger. Isso torceu o chassi. Eles o reforçaram. Então, ela perdeu o controle. Colocaram pneus mais largos. Mesmo assim, ela rodou. O projeto foi cancelado. Existe alguma Ranger por aí que ninguém sabe dirigir. 72. A Raptor R tem pequenos 8 em seus adesivos. O V8 está de volta. 73. O novo Mustang possui um freio de estacionamento eletrônico que, no modo drift, funciona exatamente como um freio hidráulico. Puxá-lo, o ativa. Empurrá-lo, o desativa. Isso justifica o fato de não ser um simples botão. 74. O volante da nova Transit pode ser inclinado para ser usado como mesa de trabalho, quando no veículo estiver parado. 75. A Ford lançou 7 jogos de videogame de corrida entre 2000 e 2008. Todos eram ruins. 76. Em 1965, a Ford criou o volante com acionamento por pulso para o Mercury Park Lane, que permitia manobrar com um simples giro do pulso. A GM copiou a ideia meses depois para não ficar de fora do mercado de volantes com acionamento por pulso, que ainda não existia. 77. O Ford Giron de 1961 era um carro conceito de 2 rodas estabilizado por um giroscópio. O giroscópio nunca foi construído. O protótipo foi fixado ao solo. Na década de 1960,
havia mais tolerância para o fracasso criativo. 78. O Thunderbird relançado tinha bancos semi-elétricos, metade inferior elétrica, metade superior manual. Ninguém explicou satisfatoriamente a lógica disso. 79. O Crown Victoria é o melhor carro de polícia de todos os tempos. Muitos departamentos continuaram a usá-lo, até que a lei os obrigou a substituí-lo. 80. O carro voador de Harry Potter era um Ford Anglia 105 e de 1960, branco e turquesa. Rowling escolheu esse modelo porque foi seu primeiro carro. 81. Em 2025, o Ford Mustang será o último muscle car americano em produção. O fim de um gênero que definiu a cultura automobilística nos Estados Unidos por 60 anos. 82. A Ford oferece o sistema MyKey há mais de 10 anos. Limite de velocidade, bloqueio do controle de tração e volume máximo quando outros motoristas estão dirigindo. A função de volume é a mais difícil de burlar. 83. O Bronco emite um estalo quando as portas removíveis são movimentadas, sem que todos os parafusos estejam devidamente apertados. Um aviso para proprietários desatentos. 84. O novo Mustang possui aceleração remota. Ela é ativada pressionando-te o botão de destravamento, e em seguida o de travamento com o motor ligado. O carro acelera automaticamente a partir de uma vaga de estacionamento. Sua finalidade exata não é totalmente clara. 85. Os Ford modernos reduzem automaticamente o volume do ar condicionado durante chamadas em modo mãos livres para evitar ruídos de fundo. É uma solução tão lógica que surpreende ter demorado tanto para se tornar um recurso padrão. 86. A Ford tem incluído manuais do proprietário virtuais em seus sistemas de infoentretenimento, com tutoriais em vídeo e explicações interativas. O manual fica dentro do carro, acessível a partir do próprio carro. Todos os fabricantes deveriam fazer isso. 87. 88. O Ford Taurus original tinha seu desempenho limitado eletronicamente, porque era mais rápido que o Mustang 5,8. Uma perua de 4 portas, que deixava o esportivo da linha no chinelo. A Ford considerou isso um problema. 89. O Ford Jet possui espelhos retrovisores externos assimétricos. O espelho do lado do passageiro está posicionado alguns centímetros mais para trás, porque a coluna A é tão larga que, de outra forma, seria inutilizável. A Ford sabe disso. O Jet é assimétrico de fábrica e há pouco que se possa fazer a respeito. 90. A Ford fabrica caminhonetes da série F continuamente desde 1948. Mais de 40 milhões de unidades. O veículo mais vendido na história automobilística americana. 91. Em 1914, a Ford foi a primeira grande empresa a adotar a jornada de trabalho de 8 horas e a semana de trabalho de 5 dias. O fim de semana moderno começou em uma fábrica em Michigan. 92. O Raptor R tem o logotipo invertido no pneu sobressalente para que possa ser lido no espelho retrovisor. O Bronco tem a inscrição Pick Me Up Baby sob o paralama. A F-150 usou o mesmo para-choque dianteiro de 1959 a 1979. 4 gerações sem alterar a peça. 93. Para fabricar o modelo T, Ford instalou uma serraria. A partir dos restos de madeira, ele produziu carvão vegetal sob a marca Kingsford. A Kingsford continua sendo uma das marcas de carvão vegetal mais vendidas nos Estados Unidos. 94. A Ford é a 5ª maior empresa familiar do mundo. A família Ford detém 40% da empresa.
uma das marcas mais reconhecidas do planeta, continua sendo, um século depois, uma empresa familiar. 95. Carroll Shelby colocou um adesivo na Ferrari que a Ford estava usando como estudo de caso. Alguém teve que projetá-lo, imprimi-lo e colá-lo perfeitamente alinhado. Tenho certeza de que mediram. 96. O Bronco emite um aviso sonoro caso as portas removíveis não estejam devidamente parafusadas. Uma marca que conhece seus clientes. 97. A Lincoln foi a primeira fabricante a incluir ar-condicionado como item de série, sem custo adicional, em 1971. Antes disso, o ar-condicionado era um opcional que precisava ser pago separadamente em todos os carros do mundo. 98. A Ford SVT Lightning era a picape mais rápida do mundo, em 2003. A equipe da SVT tentou colocar o mesmo motor na Ranger. O chassi da Ranger torceu. Eles o reforçaram. Então, ela perdeu o controle. Colocaram pneus mais largos. Mesmo assim, ela rodou. Cancelaram o projeto. Em algum lugar por aí, existe aquela Ranger que ninguém sabe como controlar. 99. O Ford Mustang GTD permite ao comprador pagar um adicional para que nenhum outro proprietário possa escolher a mesma cor de pintura. Esse monopólio de cor como opção de catálogo é uma novidade absoluta na indústria automotiva. 100. Em 1971, a Ford construiu o primeiro avião comercial com estrutura composta. A mesma empresa que fabrica picapes também construiu aeronaves militares durante a Segunda Guerra Mundial e monitorou o pouso da Apollo 11. A marca do oval azul tem uma história muito mais ampla do que uma picape pode sugerir. 101. O Ford Mustang. Um nome que nasceu de um escândalo amoroso, o primeiro carro vendido por acidente, um perseguidor policial de Porsches, o criador involuntário de um gênero de vídeos de acidentes, um carro no qual John Cena não cabia. E em 2025, o último muscle car americano em produção. 60 anos de uma única ideia que nunca foi tão simples quanto parecia. E essas foram 101 curiosidades que você provavelmente não sabia sobre a Ford. Se você chegou até aqui, me conte nos comentários qual foi a sua favorita. Até o próximo vídeo!